Quero começar a investir. E agora? Por onde começar? Bom, se você não quer perder nenhuma dica desse programa, fique até o final. Eu sou o Dr. Eduardo Melo, advogado imobiliário, especialista em investimentos através do consórcio da Edex. E hoje nós vamos falar um pouquinho, uma introdução sobre o mundo dos investimentos para você que deseja começar a investir, mas ainda não sabe, não conhece um pouquinho. E hoje eu estou aqui juntamente com a Malu. Ah, que bom, que felicidade. Eu sempre tive vontade de participar desse programa, você ainda não tinha me convidado. Então, eu sou Malu Yasuki, eu dou mentoria para pequenos empreendedores, porque eu gosto de fazer os pequenos crescerem. É isso mesmo, Malu. Nosso intuito, então, é ajudar os empresários, as pessoas a crescerem, pequenos empreendedores, e também estar ajudando pessoas que querem iniciar nesse mundo dos investimentos, Hoje a gente sabe que nós não fomos educados ali desde berço a fazer investimentos, A gente sempre foi educado a aposentar através do INSS. Então, hoje a gente precisa se educar, e forçar a aprender um pouquinho para entrar nesse mundo e para também não cair em nenhum golpe ou acabar tendo algum tipo de prejuízo. Então, o básico ali você precisa entender para estar entrando nesse mundo, Malu? Sabe, quando eu dou mentoria para mais na área da beleza, E sabe o que eles mais me perguntam? Malu, eu sempre falo para eles, vocês precisam investir, Eu sou formada em gestão financeira, mas eu gosto de investir do meu modo. Eu ainda não me sinto preparada para ensinar as pessoas como investirem. O que as pessoas mais me perguntam é por onde começar? Exatamente, Malu. Eu acredito que essa seja a dúvida, da grande maioria das pessoas por onde começar. Eu acredito que sim. Mas é claro, assim, vou dar esse direcionamento hoje, porque aquelas pessoas que desejam começar a realizar os investimentos, elas precisam, antes de investir, tomar alguns cuidados, algumas precauções. Quais são essas, então? Primeiro, a gente precisa entender o perfil da pessoa, se ela é CLT, se ela é autônoma. E de acordo com esse perfil, a gente vai estabelecer algumas coisas. Porque se ela for autônoma, e ela de repente sofrer um acidente, ficar impossibilitada de trabalhar, e aí, como que fica a renda dela? Então, primeiro, a gente pensa num DIT. O que seria um DIT? Seria um seguro para caso você precise ficar afastada, ele cubra o seu custo de vida. Então, vamos supor que o seu custo de vida seja 10 mil por mês. Então, durante um ano, esse DIT ele vai cobrir a sua renda ali de 10 mil reais caso você venha sofrer esse acidente. Então, primeiro, a gente precisa tomar essas precauções, antes de começar a investir. Depois, em segundo lugar, a gente precisa começar a montar uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? Caso você venha ter algum problema no meio do caminho, algum custo não esperado, algum tipo de acidente também, você tem essa reserva para trabalhar. Então, e você também consegue ter uma liquidez. O que significa liquidez? Um saque mais rápido desse dinheiro, um acesso rápido a esse dinheiro, Então, a reserva de emergência, ela é aconselhável que seja pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Então, inicialmente, como a gente falou, se o meu custo de vida hoje é 10 mil reais, eu preciso ter pelo menos um fundo de reserva de 60 mil reais, que é referente a 6 meses do meu custo de vida. Por quê? Senão eu vou começar a iniciar no mundo dos investimentos, aí acontece qualquer problema financeiro, um acidente, alguma coisa que a gente não estava prevendo que acontecesse, E daí eu já preciso mexer nos meus investimentos que eu comecei ali a fazer. Então o ideal é que se estabeleça essa reserva de emergência, E também a gente olhe para opções como o próprio DIT, que caso aconteça um imprevisto também, caso você seja um autônomo, esse DIT cubra e você não tem que sacar essa reserva de emergência, Malu? E a partir daí, então a gente pode pensar em começar a fazer outros tipos de investimentos. Ou seja, diversificar. Porque quando a gente fala em investimento, não é só investir, guardar dinheiro na poupança, ou só fazer um ou outro investimento. O ideal é que a gente sempre direcione parte do dinheiro diversificadamente, para lugares que são com um risco menor, até a gente ter uma opção de uma rentabilidade maior com maior risco, mas antes a gente tem que ter essa reserva, como eu disse, Então, até aí eu consigo, quando eu dou mentoria, eu consigo falar para as pessoas. Eu falo para as pessoas para fazerem como eu faço, porque eu faço assim, eu tiro 70% da minha renda para minhas contas fixas, porque minhas contas fixas eu coloco tudo como conta, até meu sapato eu coloco como conta fixa, não coloco como contas variáveis, não, porque eu coloco um teto para restaurante, para viagens, para
roupas e sapatos, então tá. Então eu coloco 70% do que eu ganho para pagar as contas fixas. 30% eu deixo para as contas variáveis, né? Essa é a forma que eu faço. E 20% eu deixo como reserva de emergência. Então, eu aconselho os meus mentorados, os meus clientes a fazerem dessa forma. O problema vem depois. Tá, eu tenho uma reserva de emergência. Onde eu devo aplicar? Exatamente. Então a gente tem diversos fundos e tipos de aplicações, seja renda fixa, renda variável, ações, né? Mas daí, como você disse, né? Qual a melhor opção? Onde eu devo aplicar? Por isso que a gente pede que monte a reserva de emergência primeiro, porque a partir da reserva a gente vai começar a diversificar para rendimentos maiores, mas com talvez um maior risco. E você até trouxe, né, dizendo que você hoje coloca 70% dos seus ganhos, então, nas suas rendas fixas, né, e depois você deixa ali de 20% a 30% para variáveis e também 20% para o fundo de reserva. Eu gosto muito, Malu, da regra 70-20-10, né, porque assim, você foca em 70% da sua renda em todas as suas contas fixas, né, juntando, colocando, claro, o cartão de crédito, e depois você deixa 20% para investimento e 10% para lazer, ou se você está num momento de vida que você quer, né, usufruir mais do seu lazer, 20% para o lazer e 10% para o investimento. Porque o mínimo hoje é que a gente poupe 10%, né, da nossa renda, no mínimo, para que a gente consiga ter um futuro confortável, né? Porque hoje não dá só para a gente pensar que a gente vai conseguir viver confortavelmente com a aposentadoria do INSS. Então, o ideal é que você poupe no mínimo 10% da sua renda. Então, hoje você já está trilhando um caminho muito bom de investimentos, né? Desculpa, eu falei errado, eu falei 70, é 50, 30, 20. Eu faço da minha forma, eu não faço como a grande maioria dos investidores fazem, dos administradores de empresa faz, que é 70, 20, 10. Eu faço da minha forma, por isso que eu confundi aqui com 70. Eu faço 50 para as contas fixas, 30 para as contas variáveis, que é o lazer, essas coisas, porque eu já estou na época de usufruir realmente da minha vida, e 20 eu invisto, né? Então, mas por falar em investimento, nós estamos percebendo que Maringá é uma cidade que está atraindo muita gente de fora, muitos investidores. Como que o senhor vê esse movimento dentro de Maringá? Será que a cidade ela tem esse perfil empreendedor, ou por que as pessoas estão procurando Maringá para investir? Bom, inicialmente assim, eu não te respondi a outra pergunta, ainda vou concluir aqui para você, tá? Em quais investimentos você deve investir inicialmente, mas falando já um pouquinho sobre Maringá, né, eu acredito assim, hoje Maringá ela foi eleita diversas vezes como melhor cidade do Brasil para se morar, então esse é um dos motivos, realmente a cidade é uma cidade muito boa para se morar, tem um custo de vida alto? Sim, né, tem um custo também de vida alto, então automaticamente isso reflete no comércio, né, na gestão imobiliária da cidade também. Então a gente tem uma lucratividade muito grande para as pessoas que investem em imóveis, tanto para compra e venda, tanto para locação, tanto para Airbnb. Então é uma cidade que vem crescendo muito e vai crescer muito ainda nos próximos anos. Então as pessoas elas olham muito para a cidade, porque além de ser uma cidade excelente para se morar, né, eleita como a primeira e melhor cidade do Brasil, além de tudo isso, ela é uma cidade de referência médica e uma cidade universitária. Então a gente está sempre tendo eventos, cursos, né? As pessoas procuram muito por conta de referência médica para vir em consultas, em médicos e realizar cirurgias. Então por isso que ainda a busca é muito grande pela cidade, para pessoas que querem vir empreender aqui, virem abrir empresas e até mesmo investir no mercado imobiliário. E Malu, vindo trazer um pouquinho sobre você da outra pergunta, né? Por onde, depois que eu tenho a reserva de emergência, por onde eu devo começar investindo? Então nós temos diversos tipos de investimentos, né, entre renda fixa e renda variável, e depois o mercado de ações. Então após, né, nós montarmos a nossa reserva de emergência, nós precisamos então começar a investir através da renda fixa, que hoje a renda fixa ela vai trazer opções de baixo risco, baixo ou médio, ou seja, o risco não é tão grande de você estar perdendo esse dinheiro, né? Ou seja, a gente tem hoje o Tesouro Direto, né, que são títulos públicos
que hoje ele está te pagando 100 a 120% do CDI, o que significa? Né? Que ele paga 1 a 1,2% ao mês. Se a gente for fazer uma comparação à poupança, hoje é 0,5% a poupança, né? Então, se você coloca R$1.000 lá na poupança hoje, daqui a um ano, esses mesmos R$1.000 é o que valem a R$800 de poder de compra. Não que você vai perder esse dinheiro, ele vai valer até mais, mas ele não consegue acompanhar até a própria inflação, né? Então, além do Tesouro Direto, nós temos outros diversos, né, como CDBs, LCI, LCAs, né? Os CDBs, então, são títulos emitidos direto pelo banco, LCI são títulos emitidos para empresas que trabalham com imóveis, shoppings, né? LCAs já vão ser, então, esses voltados ao agronegócio. Só que esses, eles não possuem uma rentabilidade também tão alta, 90% do CDI, 100% do CDI, ou seja, 0,91% ao mês. Só que em contrapartida, até R$250 mil investidos, né, o FGV ele garante. Então, se você tiver uma perca, então é como se fosse um seguro, né? O FGV ele garante até 250 mil. Se você tiver algum tipo de perca, se naquele ano aconteceu qualquer problema com a economia, que você perdeu o dinheiro, então você vai ter essa garantia do FGV. E após nós montarmos essa carteira de renda fixa, é claro que nós vamos ter que sentar, ver qual que é o seu momento de vida e, junto com o assessor de investimento, ver quais são as melhores opções para o seu caso, né? Então, assim, após a gente montar essa carteira de renda fixa, nós começamos a ir, então, para essa carteira de renda variável, que daí são títulos, né, que você vai ganhar um pouco mais, muitas vezes 100, 120% do CDI, só que em contrapartida, você vai ganhar mais 5, 7, 9% ao mês, então a rentabilidade vai ser muito maior do que uma renda fixa, só que em contrapartida o risco é maior, né? Você assume um risco maior. Então já são investimentos mais a longo prazo, ou seja, não são investimentos para que você coloque lá e saque com 1, 2, 3 anos. O ideal é que você coloque e deixe pelo menos por 5, 7, 8 anos para que você consiga obter essa rentabilidade, né? E depois disso a gente também tem o mercado de ações, que daí já são para aquelas pessoas que já possuem, além da reserva de emergência, né, possuem uma carteira de investimentos em renda fixa, uma carteira de rendimentos em renda variável, e aí ela está disposta a assumir um risco ainda maior, só que um lucro ainda maior também, né? Hoje o mercado de ações ele potencializa você ganhar muito, mas ao mesmo tempo você pode perder tudo também. Por isso que a gente sempre fala em diversificar os investimentos. E a partir daí, Malu, existem né, muitos outros tipos de investimentos que a gente pode fazer. Muito legal. Você falando mercado de ações, eu perdi R$30 mil em uma semana no mercado de ações. Então, assim, mercado de ação é para quem é corajoso, né, arrojado, né? Tem que ter essa coragem de perder, né? Então, eu acho que como você explicou aí, é começar devagar, né, por baixo, com coisas mais sólidas, né, e depois que você já tiver uma carteira bem regularizada, aí você parte para ações. Eu fiz errado, por isso que é bom a gente ter essa noção, assim, com um especialista, porque aí você não perde dinheiro. Eu já fui direto para o mercado de ações. Como o doutor Eduardo está falando aqui, primeiro você tenha uma carteira, não é isso? Comece exatamente. Formando uma carteira de investimento para depois partir para o mercado de ações. Exatamente. Assim como os investimentos, né, que é o que faz você ganhar através do juros sobre juros, que é aquela escadinha que vai crescendo. O mundo de investimentos é a mesma coisa, a gente adentrar no mundo dos investimentos, né? Então, primeiro a gente monta a reserva de emergência, depois uma carteira em renda fixa, depois uma carteira em renda variável, e aos poucos a gente vai entrando no mercado, né, mais arriscado, mais arrojado, porque se você entra no mercado arrojado de ações, né, e por algum motivo a ação cai muito, você já se desespera e vai lá e quer tirar todo o seu dinheiro de lá e acaba tendo percas assim como você teve. O mercado de ações mesmo, ele é um mercado que, se for para você entrar e fazer algum tipo de investimento, o ideal é que você deixe pelo menos 10 anos esse investimento lá. Porque a gente vê que a longo prazo, né, as pessoas que investiram há 10 anos atrás, elas só tiveram lucro. Sim. Só que por isso que você precisa ter, né, outros tipos de investimentos e até a própria reserva de emergência, porque se você tiver uma emergência, você tem outras aplicações com liquidez mais rápidas
e com uma valorização sem o risco de você perder de uma vez, assim, muita coisa, né, Malu? Pelo que o senhor está explicando aí, é como se fosse uma escada, né? Ou vamos dizer assim, uma escola de investimentos. Você começa, como nós estamos numa escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí você começa, pelo que eu entendi, é isso aí. O primeiro investimento você começa devagar, vai crescendo, vai aprendendo para não fazer igual a Malu que investiu de uma vez 30 mil na Petrobras, a ação da Petrobras, e foi uma época que caiu de uma vez, né? E aí eu perdi. Mas o conselho que eu dou às pessoas é assim: invista aquilo que você pode perder, né? Porque se perder não faz falta, né? Na época 30 mil não me fazia falta. Hoje faz, mas na época não. Mas vamos voltar aqui. Nós falamos de Maringá. Investimentos em Maringá está em alta. Mas eu acabei de chegar da Bahia ontem, né? E passamos por Bahia, Goiás, Minas, né? Paraná. E o que a gente percebe é que todas as cidades do Brasil estão em ascensão, crescimento. Sim, crescimento assim muito a olho. A gente está em qualquer lugar que a gente passa, a gente está vendo construções e mais construções. É viável investir em São Paulo, em outros estados, outras cidades, fazer esse tipo de investimento? Você tem experiência em investimento? O que você me diz? Estou perguntando isso porque eu vi uns investimentos lá em Goiás que me chamou a atenção. Na verdade, assim, Malu, como a gente está falando de investimentos, né, a gente pensa muitas vezes em investimentos como eu trouxe aqui, né, renda fixa, renda variável, mas imóveis hoje também é uma forma de investimento muito segura, né, então hoje o mercado da construção civil está muito aquecido, não só na cidade de Maringá, mas em muitas regiões do Brasil, né, e a gente pode ter ganhos expressivos no mercado imobiliário, seja para compra e revenda para imóveis na planta, seja ganhando através do Airbnb ou até mesmo das locações tradicionais. E claro, a gente percebe que hoje o boom ele está muito aqui em Maringá nessa construção civil, só que a gente vê em várias regiões do Brasil, como por exemplo Itapema, alguns anos atrás teve um boom muito grande e hoje quase já nem tem espaço mais para se construir lá. Hoje Porto Belo, que é a vizinha, digamos assim, a bola da vez, onde os investidores estão investindo em imóveis, que eles sabem que vai existir, vai ter uma valorização, assim como, por exemplo, teve em Itapema, né? São Paulo também, nós temos tendo um boom muito grande de apartamentos, estilo estúdio, para pessoas, empresários ou investidores que colocam no Airbnb, né? Hoje você percebe-se que as pessoas elas têm buscado os apartamentos mais compactos, né, na faixa, se não, né, muito compactos de 19 a 27 metros, né, de um quarto às vezes 37, 40 metros, até 60 metros quadrados hoje são os apartamentos mais buscados, porque as pessoas elas visam ou morar perto do serviço, né, estar sempre morando perto do serviço, igual antigamente o pessoal sempre estava buscando adquirir imóveis em bairros que estavam sendo novos, bairros que estavam sendo criados. Hoje as pessoas querem morar num lugar mais central, mesmo sendo um lugar menor. Ou investir num lugar mais central para que consiga rentabilizar com este imóvel, né? Então, sim, hoje muitas regiões do Brasil estão muito aquecidas. Regiões do Nordeste, como João Pessoa, Salvador, Maceió, são regiões que há 3 anos atrás, né, o valor dos imóveis era muito baixo e hoje já são muito altos. Então, isso é um cenário que a gente vê em todo o Brasil, não só aqui em Maringá, né? Me diga uma coisa, eu alugo kitnets, né? Para mim é vantajoso. Mas meus filhos já falaram assim, por que você não aluga Airbnb? Hoje, com a sua experiência, qual é mais viável, mais rentável? Airbnb ou a locação tradicional? Olha, hoje o Airbnb ele vai te trazer um retorno maior, isso é um fato, né, do que a locação tradicional. Mas a gente tem que avaliar vários pontos. A localização, o tamanho do imóvel, né? Várias coisas assim. Hoje, em Maringá, a taxa de locação do Airbnb ele está entre 50% a 70%. Então, pelo menos 50%, 15 dias do mês, né, esse imóvel ele permanece alugado. E o aluguel, ele fica na faixa média entre 200 a 250 reais.
Então hoje a gente encontra muitos imóveis na faixa de 228, né, 230, 230 reais a diária. E o engraçado, Malu, é que hoje a gente tem uma média de 200 imóveis nesse mercado aqui em Maringá de Airbnb. Parece muito, mas ele não chega nem a fazer cócegas, não chega nem a impactar no mercado hoteleiro daqui. Ainda está faltando. Ainda está faltando. Então, é um mercado ainda que vai crescer muito, né? Ainda precisa de muito mais imóveis no Airbnb para dar conta da nossa demanda. E o legal é que se a gente considerar uma taxa de locação de 60%, né, que seriam 16 a 18 dias do mês, que é super possível, que é a realidade hoje nossa de Maringá, nós conseguimos hoje uma rentabilidade em torno de 3.900. E descontando, né, todos os custos que nós temos, nós conseguimos chegar num lucro ali final de 2.800, né, 2.900 livre. Então, isso a gente está falando de uma kitnet, que muitas vezes, no aluguel mensal, ela é locada entre 700 a 1.200 reais, dependendo da localização, né? Uma kitnet de 20 a 30 metros quadrados, por exemplo. Então, claro, se a gente for colocar na ponta da caneta entre a Airbnb e a locação tradicional, é claro que o Airbnb, com certeza, né, sem sombra de dúvida, ele vai ganhar, mas nós também temos um mercado de imóveis comerciais. Então, hoje, os imóveis comerciais aqui na nossa cidade de Maringá, eles têm uma rentabilidade de aluguel mensal muito maior do que o residencial. Então, nós temos salas, né, entre 200, 250, 300, 350 mil reais, que hoje são alocadas entre 2 a 3 mil reais. Hoje, coisa que a gente não consegue, né, no imóvel tradicional. Hoje, por exemplo, também estúdios novos, lançamentos em Maringá, têm sido vendidos no mínimo por 280 a 300 mil. Né? Então, assim, tem que ser feita a avaliação, se você tem esse valor para investir, né, seja à vista, seja através de financiamento, seja através de consórcio, o ideal é que você pegue um especialista que conheça o mercado e te aponte qual a melhor opção, sem sombra de dúvida. Já que você falou em consórcio, vamos tirar uma dúvida aí sobre o consórcio. O consórcio, ele tem a possibilidade de alavancar seu patrimônio com o consórcio? Hoje eu sempre venho trazendo aqui várias informações sobre o consórcio e sobre a alavancagem. Você é especialista em consórcio. Já fazem 9 anos que eu estou nessa área do consórcio, né, trabalhando com consórcio. Bem antes de me tornar advogado, lá quando eu fazia faculdade, a gente já tinha a EDEX, né? Então, devido a essa experiência ao longo do tempo, a gente conseguiu aprimorar as técnicas de alavancagem patrimonial. Então, assim, durante muito tempo, o consórcio ele não foi visto como um investimento. Mas hoje, por exemplo, a gente vê movimentos como a XP Investimentos, que hoje tem consórcio dentro do portfólio deles, né? Durante muito tempo, eles mesmos falavam que o consórcio não era um investimento por ter taxa administrativa, só que com ferramentas e bem utilizado, com estratégias inteligentes, nós conseguimos transformar, sim, o consórcio numa ferramenta muito poderosa de alavancagem patrimonial, né? Onde a gente pode fazer a alavancagem tradicional, né? Ou até mesmo a alavancagem financeira, ou até mesmo uma alavancagem composta, né? Já que você falou em estratégias, então passa aí para o nosso pessoal aí, pelo menos 1, 2 estratégias do consórcio, né, para alavancar o patrimônio. Eu vejo assim, Malu, se você hoje quer fazer um consórcio direcionado para o investimento, né? E hoje a gente falando nas 2 principais características para você utilizar o consórcio como alavancagem, a primeira, você precisa, então, adquirir um consórcio meia parcela, ou seja, você vai pagar o valor mínimo de parcela até a contemplação. Por quê? Você vai investir o mínimo possível até a contemplação. Então, vamos supor que você entre ali num consórcio de 300 mil com uma parcela de R$900 mês, né? Em 20 meses, você vai ter investido 18 mil. Né? Em 30 meses, você vai ter investido ali em torno de 26, 28 mil reais. De repente, você contemplando, hoje a gente tem boas taxas de contemplações entre o segundo e o terceiro ano, então você contemplando, você vai ter um crédito de 210 a 300 mil disponível. Então pensa, né, você investiu ali de 20 a 30 mil reais, e de repente tem um crédito de 210 a 300 mil disponível para você comprar o imóvel, seja para fazer um Airbnb ou até mesmo para fazer uma locação tradicional, né? Muitos clientes colocam esses imóveis, então, para locação, seja no mercado tradicional ou no Airbnb, e com a locação, eles costumam se pagar sozinhos. Então, o que a gente costuma dizer? Os inquilinos, a partir daí, passam a pagar a parcela do meu consórcio. Então, a gente costuma também pensar, poxa, quanto tempo demoraria para mim guardar 210 a 300 mil reais? Sendo que no consórcio, às vezes, pode potencializar isso, e você investindo um recurso muito menor de 20 a 30, você consegue ter disponível esse crédito em mãos, né? Então, a primeira que eu sempre indico
faça um consórcio meia parcela, invista o valor mínimo possível. E a segunda opção, hoje você tem que ver as modalidades de lance, porque o que vai fazer você contemplar mais rápido são as modalidades de lance. Então hoje a gente tem modalidades de lance que você concorre com a minoria do grupo, que com 6 meses pagando em dia você concorre com um grupo seleto, que com 12 meses pagando em dia você concorre um terceiro ou quarto sorteio, então com um terceiro ou quarto grupo seleto. Então isso vai reduzindo, né, a concorrência e faz com que você consiga contemplar mais rápido. Então, a estratégia mais inteligente, né, é você entrar em grupos onde você tem essas modalidades diferenciadas de contemplação e pagando meia parcela. Eu acredito que isso é o ideal. E claro, né, como a gente está falando sobre investimento, às vezes para você montar uma carteira de investimento pode demorar um tempo, né, 5, 8, 10 anos até você ter uma carteira legal de reserva, de fundo de reserva. O consórcio ele também pode potencializar e acelerar, né, essa sua vida de investidor. Então, por isso que muita gente vende o consórcio como investimento ou como uma alavancagem patrimonial ou até mesmo financeira. Que legal. Nossa, aprendi muito aqui hoje, viu? Eu acredito que vocês também tenho aprendido bastante sobre investimento. Eu confesso que eu sou, mesmo como gestora financeira, eu ainda preciso aprender muito sobre investimentos. Mas vamos falar, já que nós falamos de consórcio, novembro é mês de Black Friday. Então, tem alguma coisa no consórcio também? Entra nessa onda do Black Friday? Olha, Malu, então, como eu disse, né, o consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa. Então, normalmente, né, em meses específicos, a gente costuma ter redução dessa taxa. Então, para você que quer iniciar nesse mundo de investimentos, quer adquirir o seu imóvel próprio, pode ser sim uma boa oportunidade. Nós ainda não temos, né, os valores de descontos dessa taxa, mas agora, entre o dia 15 e dia 20, a gente vai ter a reunião, né, do consórcio Servopa, que é o consórcio que a gente trabalha. Então, possivelmente, até o próximo mês, a gente tenha com certeza novidades e bons descontos. Então, esse é um momento estratégico também, para quem quer economizar ainda mais, pagando uma parcela ainda menor, né? Então, nós chegamos quase no final do nosso programa. Estou vendo ali, nós só temos 2 minutos. Em 2 minutos nós fazemos o quê? Vamos chamar o pessoal para curtir o canal, né, do YouTube e seguir o Dr. Eduardo Melo, porque ele é especialista mesmo em investimentos. E eu estou aqui pensando, enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando, vou trazer o senhor para as minhas mentorias, porque eu dou a mentoria sobre gestão de tudo. Do financeiro até, mas na parte do investimento aí eu preciso de um especialista. Eu vou trazer você para me ajudar, tá? Claro, conte comigo sempre que precisar. Claro que 30 minutos parece bastante, mas é muito pouco tempo. Então a gente só trouxe um resumido, um compilado um pouco sobre os investimentos. E quem quiser também saber um pouco mais ou entender o seu perfil, o seu momento de vida, como começar, né, pode entrar em contato comigo, que nós marcamos uma assessoria 100% gratuita, onde eu consigo, né, te ajudar e ver ali por onde você consegue começar, como que você consegue economizar com as nossas ferramentas, né, de disciplina financeira. E, né, deixo também ali o gancho para que vocês curtam o nosso vídeo, para que vocês sigam, né, o Envolve 50+, e nós lá na IDEX também para ficar dentro e ligado nas dicas de investimentos. Então, pessoal, chegamos ao final desse programa, que hoje eu estou como convidada, tá? O nosso Café com Negócio, nosso café está aqui, não tomamos porque ficamos falando o tempo todo, mas hoje nós estamos no quadro Café com Negócios e estamos sempre inovando, trazendo pessoas aqui para falarem de assuntos estratégicos para você, pequeno, médio e grande empreendedor. Então, fique conosco, nos acompanhe no nosso programa Café com Negócio, é um quadro que está dentro do programa Envolve 50+, que você vai aprender de forma gratuita como investir e ter retorno sem perder, ok? Então, siga-nos e deixe o seu like e mande esse vídeo para as pessoas que você conhece. Vamos ajudar outras pessoas a também crescerem de forma segura. E também, Malu, deixe a sua dúvida, né? Se você tiver uma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu mesmo respondo vocês, com certeza.
Maravilha. Então, deixa a sua dúvida aí, porque eu vou deixar algumas dúvidas lá para você responder depois, tá? Então, pessoal, até a próxima semana nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com o nosso programa Envolve 50 Mais, o quadro Café com Negócios.